Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Com a palavra de hoje fala sobre o Museu de Arte Sacra em São José dos Campos. Criado por uma iniciativa do Conselho Internacional de Museus em 1977, o Museu de Arte Sacra possui um importante acervo composto por artes datadas do século XVIII e confeccionadas por artistas e artesãos anônimos, a maioria da região do Vale do Paraíba. Esse valioso museu dá oportunidade para todos relembrarem a importância da arte religiosa para a história da nossa sociedade. Para saber mais sobre o Museu de Arte Sacra de São José dos Campos e conhecer esse lugar de arte e cultura, acompanhe agora o nosso programa com a palavra a historiadora Edna Martello. O que vem a ser arte sacra? A arte sacra é toda obra retratada por artistas, para que seja de cunho religioso ou dentro da religiosidade. Falo religioso porque muitas pessoas atribuem a arte sacra à religião católica. Só que nós temos outros meios, que também usam a arte sacra. Então até falo para as pessoas, toda arte sacra ela é religiosa, nem toda arte sacra religiosa é católica. Então a diferença é bem essa. Qual a relevância das artes sacras para a sociedade? Ela é um instrumento pedagógico. Dentro desta instituição museológica, ela não pensa na devoção, não é no devocional, e sim o que a vida daquele santo tem de histórias. Uma história contada passo a passo, ou uma história até para servir de exemplo. Nós temos aí, aqui mesmo com a gente, o padre Rodolfo Komorek, que tem uma vida que muitas pessoas acabam seguindo o exemplo. Então, eles servem de rumo, de orientação. Então, dentro do contexto de museu, a parte pedagógica é muito grande. A partir da devoção, da fé, você desenvolve vários trabalhos que realmente dá para você levar uma criança evangélica, uma criança de uma outra religião, porque a gente não vai falar de religião, e sim de tudo aquilo que se remete à arte sacra dentro do museu. Como a arte sacra está inserida no contexto histórico da cidade de São José dos Campos? Visto que a nossa cidade, desde lá da vila, da aldeia, primeiro a aldeia, depois a vila, ela foi formada por jesuítas. Então já tem um procedimento todo voltado para a sacralidade, para a religiosidade. E dentro deste contexto, a forma mais importante que a sociedade, o Museu de Arte Sacra, eles têm esse parâmetro, sempre um referencial. Por exemplo, o nosso meio, o entorno do Museu de Arte Sacra, nós temos a Igreja São Benedito, com as características dela, nós temos a Igreja Matriz, que também tem as características. Então, dentro da sociedade, o nosso papel é exatamente isso, de levar o conhecimento, de levar a pesquisa. Para você falar da vida de um santo, você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que ver datas, de onde ele veio. Então, realmente é um processo bem elaborado. Do que é composto o acervo do Museu de Arte Sacra de São José? O acervo do museu ele é composto de várias imagens, que veio exatamente das igrejas São Benedito e a Igreja Matriz. Nós temos também a parte das vestes, que é importantíssima, que foram dos padres, não é? E nós temos também a parte de alfaias. O que seriam as alfaias? As alfaias são as toalhas que cobrem a mesa, a toalha que chama humeral, que carrega o Santíssimo, o manto humeral, ele carrega o Santíssimo. Então, dentro do acervo do Museu de Arte Sacra, nós temos por volta 120 peças, que na verdade são peças do Museu Municipal. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é bem assim que a gente trata e é tratado. O Museu de Arte Sacra é um anexo do Museu Municipal. Todo o acervo é proveniente do Museu Municipal.
né? Ali nós temos castiçais, nós temos tocheiros, né? Nós temos as vias sacras e várias imagens. Qual a origem das artes que compõem o museu? São oriundas das igrejas mesmo e algumas doação dos próprios munícipes. É muito comum você ter uma família que era católica e de repente ela se torna evangélica ou até de outra religião. A primeira coisa que eles fazem, eles têm apesar de eles não admitirem, eles têm um certo apego a tudo isso, né? Então, a gente tem lá o oratório português, que foi doação de uma munícipe que ela não deixa citar nome, por causa da família, mas era da avó, que era católica, tinha devoção e, de repente, a família tomou um outro viés religioso. Então, eles recorrem a gente para entregar. Uma coisa até interessante, eu conversei isso com a Bianca, a exposição de presépios que nós fizemos esse ano, tem um presépio que ele não é identificado, porque simplesmente largaram ele inteirinho debaixo do banco numa sacola, né? Então a gente coloca como ele não sendo identificado, porém ele vai fazer parte do acervo, né? E assim é muito diversificado tudo isso. E nesse primeiro bloco descobrimos o que é a arte sacra e como ela contribui para entendermos melhor a história da cidade. Após o intervalo, vamos conhecer todas as atividades que podem ser realizadas no Museu de Arte Sacra de São José dos Campos. É daqui a pouco, não saia daí! E com a palavra está de volta. Neste bloco, vamos entender de que maneira funcionam as visitações ao Museu de Arte Sacra e como as atividades realizadas no local, tais quais as oficinas, podem ajudar na aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades manuais e artísticas. Quantas exposições o museu tem por ano, fora do contexto da pandemia? Nós trabalhamos uma média de 3 a 4 exposições por ano. Por quê? Para o artista que vem expor, não é muito interessante que ele fique ali 30 dias, né? E menos ainda para a gente, né? Então, todo contrato para a exposição, a gente tende a montar ele dentro de 60 e 90 dias. Então, seriam de 3 a 4 exposições por ano. Como a pandemia de Covid-19 afetou as atividades do museu? No Museu de Arte Sacra, a gente recebia, em média, 12 mil pessoas por ano. As escolas, era agendamento assim, às vezes de 2, 3 no mesmo dia, com 40, 50 alunos. Então, você ter um trabalho voltado todinho para o incluso, você está dentro do museu, você está ali, você faz pesquisa, você faz projeto, o mês que vem abre, não abriu, daqui 2 meses abre, não abriu. Então, você vai gerando projeto, e é lógico que a nossa ansiedade também vai lá em cima. Foi muito difícil trabalhar com a época da pandemia. Como funcionam as visitações? As visitações, elas são desde escolas que nos procuram para marcar uma visita, ou a gente liga para as escolas para trazer as crianças. Os grupos, como os grupos de idosos, que não só daqui de São José, mas vêm da região de Taubaté, de Campinas, e as visitas guiadas, né? Aí já é uma coisa bem específica. Por exemplo, grupo de policiais que estão em recuperação da saúde, né? A própria casa, né? Que é dos menores, daí um monitor acompanha as crianças que são internas. Então, eu tenho uma diversificação muito grande de público, né? E tem também as visitas livres, né? Que daí você vai sozinha ou com a sua família, ou de repente você vai, gostou, traz a família depois. É bem diversificado, tá? E a gente é bem aberto para receber as pessoas que ligam, que procuram. Agora eu tenho uma parceria também com o Contour, né? Que eles fazem o tour pela cidade e tem um momento em que eles fazem a visita para o museu. As visitações têm algum tipo de custo e quais são os horários disponíveis?
o Museu de Arte Sacra ele não tem nenhum custo, não é? É um museu aberto para a municipalidade e os horários de visitação é de terça a sexta, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. E vou dar um ênfase aqui, sábado nós temos uma programação diferenciada, porque como eu já disse, a gente tem uma parceria com o Contour, não é? Então todo sábado tem música no museu. As oficinas operam o ano todo? Sim, o ano todo. Porém, ela tem 2 momentos onde elas têm um ênfase. As férias no museu. Ela acontece em janeiro, se estende até um pedaço de fevereiro, daí é todos os dias. E no mês de julho com as férias das crianças também. Então a gente tem atividade para que eles montem brinquedo a partir de reciclagem, entendeu? A paixão e o amor ao meio ambiente, dando a eles bombinhas de semente para levar para as praças, para poder plantar. O rabanetezinho, como eu falei para você, que foi a semana passada, a fazendinha, né? Então tem toda uma história, né? A parte lúdica e depois a parte prática, de onde eles vão poder mexer mesmo, fazer os brinquedos, bonequinha a partir de tampa de garrafa, com vestidinho de tecido. Os meninos fazem carrinho, cavalinho, enfim, são oficinas voltadas para o crescimento das crianças. Quem pode ter acesso a essas oficinas? De modo em geral as crianças, se bem que as mães vão lá, fazem máscara de carnaval, fazem os vasinhos, então quer dizer, elas acabam aproveitando também. Como a gente faz? Tem lá uma fichinha impressa, né? Põe o nome da criança, o nome da mãe e é trabalhada a oficina. Uma oficina também que dá muito movimento é da Consciência Negra das Abaiomis. A história é feita geralmente por uma professora de história, né, da rede pública, e daí é montada ali na mesa, as crianças cortam os pedacinhos de retalho e montam as bonequinhas e carregam para casa. O que o público pode esperar de uma visita ao museu? Eles podem aprender desde a simples valorização daquela casa, não é? O museu em si, e também o tempo todo nós temos oficinas, principalmente para as crianças, né? Voltado para a educação dentro do museu, então a gente faz essas oficinas. Nós não nos prendemos apenas à parte da religiosidade, e sim uma parte mais, como eu posso dizer, histórica, não é? Então a gente tem as pesquisas, a gente ajuda eles a montarem, que nem agora, semana passada, nós montamos a Fazendinha. O que seria isso? Dentro da literatura, a gente trabalha o campo, então eles plantaram mudinha de rabanete, levaram embora. As oficinas vão acontecendo de acordo com os temas, né, que a gente tem dentro das atividades de oficina no museu. Vamos agora para um breve intervalo e na volta vamos adentrar na história do museu, desde o surgimento e descobrir como ele se tornou um patrimônio histórico da nossa cidade. Muito legal, não é? Então não sai daí, é daqui a pouco. E nesse último bloco do Com a Palavra, vamos conhecer a história do Museu de Arte Sacra de São José e ainda descobrir como ele se tornou um patrimônio tão valioso para o conhecimento e a preservação da história da cidade. Com a palavra, Edna Martelo. Qual a história da capela onde o museu está inserido? Essa história é maravilhosa. A matriarca, Dona Manuela de Jesus, ela é acometida de uma grave doença por volta de 1905 e ela acaba fazendo um voto para Nossa Senhora que se ela tivesse a saúde de volta, ela construiria ali nas terras deles uma capela para Nossa Senhora Aparecida. Só que essa capela não foi assim uma coisa que a igreja ia tomar conta, não. Ela foi no cartório
e registrou uma doação para a Santa, para Nossa Senhora. Nessa época, a gente nem tinha mitra, a gente respondia a mitra de Taubaté. O que houve? Ficou encarregado de cuidar dessa capela a própria família. E eles tiveram diversas pessoas que ao longo do tempo foi cuidando da capela. Porém, ela edifica essa capela exatamente como ela é hoje, tá? Nem o restauro, nem a reforma pela qual ela passou tirou dela nenhuma característica. É uma capela com mais de 100 anos, não é? E pertencente a uma família, é a única capela resquício de fazenda que nós temos no centro da cidade. Ela é feita em alvenaria, argamassa de barro e algumas partes em taipa de pilão. E hoje ela abriga o Museu de Arte Sacra desde 2007, né? Então, quando essa capela ela chegou a quase a desabar, quando ela estava nessa circunstância toda tapumada, houve-se um pensamento, vamos recuperar a capela para visitação. Tudo bem. Então foi dado a parte da visitação e mais tarde vamos pensar em como devolver isso de fato para a municipalidade. Então vamos criar um museu de arte sacra. E aí foi de onde saiu a ideia do museu, né? Foi feita toda a reforma, restauro e, enfim, todas as peças que eram, como eu já disse antes, do Museu Municipal foram compor o Museu de Arte Sacra. Como foi o processo de implantação do Museu de Arte Sacra? A capela ela estava muito destruída, muito mesmo. E aí eles pensaram, o que é que a gente podia fazer para, né, usar esse prédio? Então vamos pensar um museu de arte sacra, visto que nós temos o acervo do Museu Municipal, não é? E para tanto vieram de São Paulo, do Museu de Arte Sacra de São Paulo, duas museólogas, a senhora Alessandra e a senhora Diná, que foram quem compuseram as pesquisas e o estudo para então organizar o museu como ele é até hoje. E veio também um arquiteto, Marcos, para fazer a parte museográfica. Elas cuidaram da parte museológica, ele fez a parte museográfica, né? Então nós temos essa exposição de longa duração, como a gente sempre chama, a gente tira algumas peças do lugar, mas o móvel, a mobília, tudo é ainda dentro dessa confecção do Museu de Arte Sacra no início, né? Ele foi inaugurado em 17 de novembro de 2007, né? E é uma preciosidade, viu? Porque muita gente vai, tira foto e traz família que mora fora. Então, ele realmente é muito bem visitado. Como e quando o museu passou a ser considerado patrimônio histórico? Foi um projeto apresentado para o Compac, né? Antes mesmo dele começar a funcionar. Em 11 de agosto de 1988, ele então recebe uma lei de criação, né, de preservação total, uma EP1. Então, o Museu de Arte Sacra, ele, por exemplo, ele não pode ter uma janela que ele não tinha, né? Não pode ser atribuído a ele nenhuma reforma que tire as características original do prédio, né? Então, ele tem uma EP1, que é datado de 11 de agosto de 1988, uma lei municipal, que deu a ele o direito mesmo de ser um patrimônio preservado, né? Um patrimônio histórico tombado. Qual a importância da Fundação Cultural Cassiano Ricardo para o museu? A Fundação Cultural, ela é praticamente responsável pelo fomento, pelas ideias, né? As atribuições todas do museu passa por um cunho de procedimento mensal. Então eu faço as exposições, eu faço as oficinas e
toda a parte de parceria vem da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Tudo que acontece ali é feito através da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ou seja, podemos dizer, sem a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, não existiria Museu de Arte Sacra. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.